praticamente teria desaparecido na sociedade francesa, ele não considera útil carregar nessa tecla. Portanto, podemos dizer que tem uma posição bastante benevolente em relação àqueles que, durante um certo momento, poderiam ter aparecido como adversários internos. Portanto, eu gosto de acentuar este aspecto porque corresponde, a meu ver, à realidade da evolução histórica da consciência, da tomada de consciência ecológica em geral e, no caso da agricultura ecológica, também em particular, que, por mais tensões internas que haja, nunca deixou de se distinguir com clareza daquilo que não era ela, daquilo que não era a perspectiva ecológica ou daquilo que não era a agricultura biológica. Hoje, por acaso, parece acentuar-se um certo confusionismo, mas também já existiu em várias épocas e nunca teve um grande êxito. Portanto, esta recente onda de confusionismo entre essas fronteiras também, penso eu, que poderá estar condenado a ficar marginalizada e, ao de cima, virá realmente a nitidez do que é uma corrente de pensamento e aquilo que ela recusa ou que ela critica. Mas isso poderemos depois, na conversa mais adiante, aprofundar um pouco, até porque muitas pessoas que se interessam por serem consumidores de agricultura biológica não serão muito interessadas, talvez, nestes aspectos mais específicos, que são úteis e são necessários de ser debatidos, mas que, digamos, para quem já esteja com um pé muito dentro da história e do pensamento destas correntes de agricultura. Há um bocadinho no início enganei-me na ordem alfabética, peço desculpa, a seguir o Jorge. Jorge com o R antes do S, o R e o S. Bom, se quiserem. Bom, então nesse caso vou avançar. Já agora, em relação ao movimento da agricultura biológica em França, eu acho que até temos alguma coisa a aprender com os franceses, porque apesar de alguma rivalidade, há uma grande diversidade de opiniões e de posições, mas no fim conseguem entender-se, grande parte deles. E a prova disso é que eles têm uma federação nacional que nós não conseguimos manter. Tentámos criar uma em Portugal, a Interbio, mas durou pouco tempo e não conseguimos tê-la a funcionar. E em França há uma federação nacional que consegue juntar várias entidades. Isso acontece porque são muito mais que nós, porque conseguem, ao fim de discutirem muito, conseguem entender-se. Conseguem entender-se. E também outra prova disso é que eles têm uma coisa que nós não temos, que é grupos de experimentação agrária de iniciativa privada. Porque como os serviços oficiais, na parte da experimentação e da investigação, foram sempre ou foram nos primeiros anos muito contra a agricultura biológica, dizendo que era um retrocesso de século, como é dito no livro, pelo menos 100 anos para trás, que a agricultura biológica era a agricultura atrasada, não era científica, e então houve sempre resistência do meio académico e do meio experimental dos serviços do Ministério da Agricultura, francês, e então o setor reagiu e formaram eles próprios entidades de investigação, de experimentação, que ainda funcionam. Fizeram isso em França, o grupo de recherche grave, e fizeram isso como também aconteceu na Suíça com o FIBO, na Suíça, e na Alemanha, Inglaterra, portanto, e nos Estados Unidos. Houve iniciativas privadas do setor privado para avançar com aquilo que os serviços públicos não queriam avançar. Isso é um bom exemplo para nós, que infelizmente no nosso país não conseguimos nem nos entender bem dentro do setor, nem avançar com a parte experimental, que é tão importante para o avanço da agricultura biológica, no sentido das produções mais exigentes em conhecimento. E a agricultura biológica, ao contrário dos críticos, a maior parte dos críticos, é uma agricultura muito exigente em conhecimento, muito científica, bastante mais até, em minha opinião, do que a agricultura convencional. Porque uma agricultura com base no conhecimento da biologia, do solo, do ecossistema, é muito complexo. Não é para qualquer um, não é para todos. A agricultura biológica, a sério, não é para todos. E uma das coisas que este livro nos mostra é que o setor em França realmente começou cedo, começou há cerca de 60 anos, praticamente, foi dos primeiros, e de facto percebemos como é que nesses primeiros tempos foi tão importante essas iniciativas e esses pioneiros, porque foi muito difícil para eles e lutaram muito contra o sistema que estava estabelecido. Não se esqueçam que na década de 60 estava
em prática a chamada Revolução Verde da Agricultura, que era as variedades híbridas com muitos adubos químicos e muitos pesticidas químicos, incluindo o DDT. Estávamos na era do DDT, que tinha sido testado na Segunda Guerra Mundial, como inseticida para tratar os soldados americanos, dos cervejos e dos piolhos, e então acabou a guerra, aplicaram o DDT na agricultura. Portanto, nessa fase, nessa época, era muito difícil falar sequer defender a agricultura biológica. E, de facto, esses pioneiros franceses tiveram muita importância nesse sentido. Tal como houve, e percebemos pelo livro, que houve muita resistência até a aceitar o termo agricultura biológica. Realmente não diziam que era toda a agricultura biológica, já trabalhava com plantas e com animais, que era biológica. Mas pela leitura do livro também percebemos que não era muito biológica, porque a agricultura convencional estava dependente de azoto químico e de síntese química. Química de síntese e altamente poluente no fabrico e poluente depois na aplicação, com emissões de gases poluentes para a atmosfera, efeitos climáticos e poluente da água subterrânea, os nitratos, tudo isso. E azoto que atualmente chegamos à conclusão que afinal é produzido principalmente pela Rússia e pela Ucrânia. Este livro está muito atual nesse aspecto, eles falam bastante do azoto. E agora, se calhar, precisava já de uma pequena atualização da situação atual, da conjuntura atual da guerra. Porquê que é a Rússia e a Ucrânia? Porque é onde a energia é mais barata. E para produzir azoto, como diz o livro, é preciso equivalente a cerca para uma tonelada de azoto, cerca de 2 toneladas de energia, equivalente ao petróleo, ao gás natural, normalmente é gás natural. Portanto, é uma agricultura cara e ambientalmente de grandes impactos e por isso não podemos dizer que é biológica a agricultura convencional. Na parte da adubação, aliás, o azoto, a síntese do azoto, foi inventada no início do século XX, ou final do século XIX, por um alemão, como diz o livro também, e a partir daí houve uma grande industrialização da agricultura. Portanto, uma agricultura dependente da síntese de azoto e da síntese depois de pesticidas, foi depois a partir da Segunda Guerra Mundial, não pode ser, em minha opinião, apelidada de biológica. Mas finalmente, após muita insistência, o Ministério da Agricultura francês lá reconheceu o termo e depois, passados uns anos, em 91, foi a própria Comissão Europeia que aceitou e que publicou o primeiro regulamento europeu com a vantagem de criar as tais normas homogéneas para todos os países da Europa. E mais tarde o regulamento com a parte animal também. Portanto, temos essa vantagem, isso é explicado também no livro, que temos um referencial que não tem dúvida, está lá escrito, está tudo escrito, pode ser mais ou menos permissivo, mas pelo menos está lá escrito. E apesar de ser talvez um pouco mais permissivo do que, por exemplo, as normas da Natura Portuguesa, que são realmente em alguns aspectos mais exigentes, e como também é falado no livro, a verdade é que, comparando as normas europeias da agricultura biológica com as normas da produção integrada ou do quer que seja, normas nacionais que variam de país para país, quer dizer, não tem nada a ver. Na agricultura biológica não podemos utilizar adubos químicos de síntese, pesticidas químicos de síntese, OGM, que a agricultura convencional e integrada acha que é ótimo, que é uma maravilha, que é a solução, os organismos diretamente modificados para resolver uma série de problemas, até os climáticos e alimentares, e a fome, onde é completamente falso. Portanto, o livro, neste enquadramento histórico, desta evolução desde os anos 60 até a atualidade, em França, mas que também acontece noutros países, faz-nos pensar bastante na importância de todo o sistema de produção alimentar, agroalimentar, que tem atualmente, em termos do impacto no ambiente, do impacto na economia e o impacto da nossa saúde também. E o livro chama a atenção, e o Paulo Alberto, outras publicações já chamou a atenção também disso, que é a relação entre a agricultura e a qualidade dos alimentos e a saúde, que é fundamental. E que tem sido muito, enfim, que tem sido uma ligação que não tem sido muito aceita no meio político, científico, académico, mas de facto já muitos trabalhos científicos mostram que há essa relação, que a nossa saúde começa na saúde do solo e na qualidade do alimento. Já não há dúvidas em relação a isso. Depois, aspectos talvez menos positivos será
não esclarecer bem as situações como a que falámos há bocado, por exemplo, a questão da Lumière Boucher. Eu, por acaso, lembrei-me, quando li essa parte do livro, de uma visita a uma quinta biológica. Essa clássica, eu também nos anos tenho 80, esse. em que uma das quintas que visitámos tinha produção de cereais na altura com umas técnicas que eu achei muito piada, que era clássico com do trigo, com Clodovert. trigo, com os ervas, por causa da questão do azoto. No biológico temos utilizado a ficção biológica do azoto com as luminosas e com as bactérias para resolver o problema do azoto, de forma, enfim, ecológica. E quem nos esteve a explicar essas práticas foi o professor Jean Boucher, que era o sócio do senhor, do professor Lumière. O homem estava a tentar explicar o melhor possível como é que conseguiam fazer e como as variedades de trigo que utilizavam melhores, davam uma boa, melhor qualidade. A parte das variedades era do Lumière, que era o especialista em variedades de trigo, e ele, o professor Boucher, era mais da parte das práticas agrícolas. E eu achei um bom trabalho, quer dizer, depois mais tarde via saber que havia aquela polémica do litotam e que eles insistiam em vender aos agricultores, mas se calhar na maior parte dos casos até se justificava. Talvez tivesse exagerado um bocado nas doses. Mas atenção, não é que... O que o José Amorim disse não é bem assim, porque o que faz mal ao solo não é o calcário, é a cal viva. E a calagem antigamente era com cal. E a cal atua muito rapidamente e degrada o carbono do solo, muito orgânico do solo. E empobrece o filho. Dá resultado imediato, mas depois degrada outro vez. O calcário não, e o calcário marinho menos ainda. O calcário marinho é um corretivo e é um fornecedor de muitos nutrientes para a planta. Macro e micronutrientes. Agora, não vamos recomendar um calcário marinho para um terreno calcário. Isso é que não. Parece que aconteceu em alguns casos. A continuidade da aplicação. Pois. O exagero das doses. Pode acontecer. Quando os consultores são ao mesmo tempo vendedores, a coisa falha. Mais cedo ou mais tarde pode falhar. Eu realmente, na minha atividade de consultor, nunca quis vender produtos. Tenho esse cuidado. Eu recomendo os produtos que acho que são melhores para aquela situação, mas não vendo nenhum, nem tenho comissões nas vendas. Portanto, tenho esse cuidado da minha atividade de consultor, não ter qualquer ligação direta com o negócio do produto. O que parece que é raro que na convencional parece que acaba os colegas que eu encontro no campo, e eu sou consultor de terreno, a minha atividade principal, também sou formador e já fui professor universitário convidado, mas atualmente sou essencialmente consultor agrícola. E os colegas que eu encontro no terreno são normalmente da área convencional, o biológico não vejo ninguém no terreno, praticamente. as comissões são boas. E normalmente são técnicos de venda. Exato. Eu acho que devíamos fazer o mesmo ou mais. Talvez se andasse mais depressa. Pode ser. De qualquer modo. Não convém, eu acho que não convém. Se pudermos separar as coisas, eu acho que é preferível. Pois, demoramos muito já. Sim, mas isso é porque se calhar não nos entendemos e estamos realmente com cerca de 20 anos atrás. Há coisas que aconteceram em França que em Portugal ou não aconteceram ainda ou aconteceram com cerca de 20 anos de decalagem. E o individualismo. No caso comparando a Associação Natural Portuguesa, que foi em 74, a Agrobi foi em 85. Portanto, foram 21 anos diferentes. E depois, nós ficámos à espera da lei europeia. Não tivemos lei nenhuma nacional. Sim, mas as normas internas, como tiveram os franceses, que eles tiveram o regulamento aprovado oficialmente, nós cá nunca tivemos. Nós cá estivemos à espera até 91, temos um regulamento europeu. E tivemos temporariamente as regras da Agrobio, que foram cópia da normas da Natura Progresso. Foi um dos meus trabalhos na Agrobio nessa altura, foi adaptar o regulamento das normas Caia de Chaves da Natura Progresso para a Agrobio. E andámos até 91 com esse caderno de normas da Agrobio em privado, digamos assim. Até 91 saiu o regulamento europeu. Mas os certificadores só começaram a atuar. Sim, mas o Jorge não se disse 81. 91, o regulamento europeu foi 91.
A Agrobi foi criada em 85 e pouco tempo depois adaptou o caderno de normas da doutora Pogré para Portugal. Era o caderno de normas da Agrobi para quem quisesse fazer agricultura biológica de acordo com essas normas e teve a funcionar até ser o regulamento europeu, até o regulamento entrar em vigor. E o regulamento europeu na altura era só produção vegetal. Nós na Agrobi tínhamos a parte animal também, tal como tinha normas da natureza. Agora, o que nós não temos ainda, por exemplo, há uma coisa que os franceses conseguiram, os serviços oficiais conseguiram, apesar da resistência que tinham à agricultura biológica em termos científicos, ao fim de muitos anos criaram um serviço de investigação agrária para a agricultura biológica, coisa que cá nós não conseguimos até agora, não temos nenhum serviço público, nem privado, de investigação agrária em agricultura biológica, e isso faz muita falta. E é uma das razões porque em Portugal temos muitos hectares de agricultura biológica, mas poucos hectares de agricultura biológica para produzir alimentos para o mercado. Aquela Elsa Canavarro, em Coimbra, tem pessoa que trabalhava... Temos, a nível do ensino superior, duas escolas agrárias, temos Coimbra, temos Ponte de Lima, com algum estudo, algum prático, também com alguns ensaios de campo. Exato, mas a nível dos serviços oficiais, a Ministério da Agricultura e NIAV, que eu saiba, é zero. Direções regionais havia, há uns anos atrás, a partir de certa altura, o Ministro Silva, qual foi o Ministro Silva? Jaime Silva, era o Ministro do Sócrates para a Agricultura, acabou com a experimentação agrária nas direções regionais da agricultura em Portugal. De um dia para o outro, os serviços de experimentação agrária desapareceram. E havia pelo menos uma direção regional que tinha muito trabalho de experimentação agrária e agricultura biológica, era do Algarve. Hortícolas e citrinos, e de um dia para o outro acabou. Mas acabou a biológica e acabou a convencional. E acabaram com tudo. Não fazia falta, a experimentação agrária não era necessária. Como faz muita falta e não pode ser o agricultor a gastar dinheiro a fazer experiências. Pois é. Tem limites. E é uma das razões, em minha opinião, para que a agricultura biológica em Portugal não tenha evoluído muito tecnicamente. A indústria química trata disso. Está muito atrasada a esse nível, em relação aos franceses, que realmente criaram serviços privados de experimentação. O próprio INRA, em França, acabou por criar um departamento para a experimentação agrária em agricultura biológica, como dizia no livro, bem? E há outros a funcionar há muitos anos, como o FIBO na Suíça, e nós cá... Como José Carlos Marques disse, em França há uma cultura e uma ciência maior que passa pelos governos, enquanto cá em Portugal é mais permeável aos lobbies e a um certo tipo de ignorância. E os nossos lobbies, em termos de confederações agrícolas, normalmente é para grandes áreas. Exatamente, e químicos intensivos, etc. Mais política e menos técnico. Exato. Portanto, neste momento, nós em Portugal estamos pior do que estavam os franceses há 20 anos atrás. Acho, a minha opinião, em termos de produção biológica para o mercado. Em termos de área, com as entradas que houve há 2 anos atrás para cá, devido aos subsídios agroambientais, já temos 700 e tal mil hectares, principalmente em pastagens, e depois queremos comprar, se quem comer ainda carne ou leite ou queijo, produto biológico, tem dificuldade em encontrar um preço acessível, ou muitas lojas nem sequer se encontra. Portanto, é tantos hectares e tão pouca produção e tanta importação que ainda fazemos de alimentos biológicos. Se me esqueci de alguma coisa. Só uma nota. Há uma coisa que me preocupa bastante, em França não é muito falado, e no livro não é muito falado, que é a questão de, por vezes, dentro do setor também há problemas que deviam ser resolvidos melhor, nomeadamente o chamado falso biológico. Infelizmente, eu tenho mais medo até dos que se portam mal dentro do setor do que das críticas que vêm de fora. E infelizmente já tivemos alguns casos em Portugal em que uns que foram tornados públicos, outros nem tanto, em que ou por fraude deliberada dos próprios produtores ou por negligência de algumas certificadoras, chegámos ao ponto de ter realmente falso biológico no mercado e que não havia estado. Isso é uma coisa que deve ser evitada o mais possível. Mas tens uma ideia do que é que isso pode ser em porcentagem? É porque eu acho que é muito baixo. Os casos que eu conheci diretamente foram centenas de hectares.
Não, estou a falar em produção de carro. 103 hectares. Depois De traduz, quê? De quê? traduz 100 toneladas Quê? de azeite, principalmente. Exato. Mas, portanto, uma, duas, três explorações, mais ou menos, que fizeram isto. Não é Exato, muito, em pronto. número de, É pouco, de explorações, claro. não. Normalmente são grandes explorações. Exato. É porque Normalmente até são mais aquelas que vêm para o biológico pelo subsídio e depois... isso tem a ver com uma coisa que, em termos de consumo biológico, pode modificar a produção. É complicada, que é as pessoas acharem que. Mas é mesmo biológico, é um disparate muito É grande, isso. mas é o que acontece. É, porque Portanto, isso é um grande problema. Eu acho que este é o grande problema problema grave. de consumo em Portugal, para além, obviamente, do preço, que agora está muito parecido. Isso resolve-se de duas maneiras. É com uma fiscalização mais apertada, por um lado, mas antes disso, Não, é com conhecimento, que permite aos produtores também conseguirem produzir sem ter que recorrer a produtos proibidos. Não, eu não fiz entender. Em biológico, certificado, com pouca corrupção, que foi o que tu acabaste de dizer, basicamente, meia dúzia de tipos. Sim, grandes, em número certo? de produtores, não. As são muitos. pessoas São têm a casos ideia que pontuais. a corrupção é muita e que muitas vezes o biológico não é biológico. Esta é que é a ideia do consumidor normal. Pergunta sempre, Não, porque em pode- cursos de agricultura biológica, e vão lá para saber de fazer agricultura produtores biológica. convencionais. Não, as pessoas que vão lá aprender a fazer agricultura biológica. Já são produtores, alguns. Não é. Sim, não, eu sou produtor. É o público manipulado também pelos média. Tem sempre imensas dúvidas de que o produto certificado seja biológico. É óbvio que a gente pergunta assim, então e o outro? Que nem sequer é certificado e que nem análises tem, nem coisas do género. O Pronto. problema é que Mas as pessoas. sempre que há cá um caso qualquer com um produto biológico, nem que seja só um, Eu sei. tem uma mediatização global. Pois é. E até, enfim, houve aquele caso da Visão, aqui há 5 ou Isso 6 era anos, não ridículo. sei quanto tempo Ridículo, foi, isso era em que eram 15% dos produtos que estavam no mercado não eram No falsos. mercado eram em 173 agricultores. Eu lembro perfeitamente desse caso que eu dou-lhes como exemplo. Eles fizeram recolhas no mercado, fizeram análises. Em 173 agricultores. Não, eles fizeram recolhas no mercado e chegaram à conclusão que havia 15% de produtos que Tinham Não há o mesmo resíduos. artigo. que eram Não há o mesmo tinham artigo, é outro resíduos. artigo, pronto. Tinham resíduos. Desses 15, analisando bem, só um dos casos É que estava fora da é que lei. estava fora da Eu lei. sei. E era o caso em que eles diziam que tinha no falar. Tinha Era o bloco, era glifosato. glifosato nos nas couves. couves. E que houve um operador biológico, enfim, a Biofrade, fez um ensaio de tentar que a couve, aplicar uma dose daquelas à couve, e a couve estava castanha com aquilo, portanto nunca chegaria ao mercado. Mas a visão fez o. Mas a Visão fez o artigo, mas teve o artigo. Toda a gente falou nisso na televisão, orientadas Visão fez falou nisso. com 173 agricultores, onde 13% dos produtos não tinha nenhum, tinha pesticidas e tinham azotamais. Nitratos, só tinham nitratos, exatamente. E isto só queria dizer, provavelmente, que usaram um bocadinho mais de coisa de ortiga ou outra coisa, ou puseram muito composto. Nenhum pesticida. E aquilo fez um estrondo total de que era uma grande patetice da agricultura biológica. É, quando foi esse caso da... Eu lembro de ter falado com isto consigo. Quando foi este caso da Visão, isso foi explorado até pela própria indústria. Eu assisti depois a uma conferência do Sr. Diretor-Geral da ANIFLA, que é a Associação das Indústrias Pesticidas em Portugal, em Santarém, num seminário sobre... Já não sei bem qual é o tema, mas sei que também lá estava o Diretor de Qualidade do Lidl. Era sobre qualidade alimentar, agricultura e qualidade alimentar, salvo. E então o senhor da ANIFLA começou por fazer a apresentação com um slide da capa da Visão. A aplicar ensino biológico. Sem esclarecer os pormenores do Se alguma estudo. coisa a Claro. agricultura biológica devia fazer era atacar, obviamente. Depois ainda me lembro, Então, quando o diretor de qualidade do Lidl veio dizer na comunicação dele que o Lidl só autorizava 1/3 do LMR mesmo nos alimentos convencionais, portanto 1/3 do limite máximo de resíduos legal, o senhor engenheiro António Lopes Dias levantou-se muito incomodado, a dizer que não havia fundamento científico nenhum para o Lidl baixar os limites máximos de resíduos oficiais. Andaram mais para pistas que o Papa. Quer dizer,
O outro também depois chegou para ele. Nós não temos que fundamentar cientificamente, nós queremos é ter o melhor produto possível para os nossos clientes. Se pudermos ter com menos pesticidas, melhor. Mas até há fundamento científico para baixar os LMR. Eu que estudei pesticidas na universidade sei uma razão bem forte para isso. É que os pesticidas, os efeitos crónicos dos pesticidas são muito mal estudados. Ou seja, se o pesticida provoca cancro, ou uma desregulação hormonal, ou, enfim, malformações, porque são feitos em ensaios, o produto comercial, que é aquilo que a agricultura política, são feitos ensaios em ratos no laboratório, ratos com uma vida média de 2 anos, e sabem qual é a duração do estudo para ver se provoca esses efeitos crónicos? 6 meses. 3 meses. 3 meses. Em 3 meses não vê nada, não detectam nenhum efeito crónico no rato. Portanto, esta é que é a ciência que dá segurança aos consumidores Isso é verdade. dos pesticidas. Em 3 meses não pode haver nada crónico. Está certo. E lá vai a Portanto, há razão científica para não autorizar os LMRs oficiais, porque esses LMRs, em termos de efeitos crónicos, estão mal, não têm fundamento científico. A toxicidade crónica não está devidamente testada. A toxicidade aguda está. A crónica não. E ainda mais um aspecto, é que o LMR que estamos é para a um usar produto. foi feito há quantos anos atrás? Há muito. E foi feito para um produto individual. E o consumidor ingere vários pesticidas por dia. E hoje em dia consome-se mais, consome-se com mais pesticidas, portanto esses LMRs tinham que ser considerados, não é? E há outro ponto que o livro chama a atenção, os disruptores endócrinos. Pesticidas e não só. Mas os pesticidas há muitos que têm esse efeito. Esse efeito é conhecido há cerca de 30 anos para cá, em termos científicos. O Roberto fala disso. Em França, eles divulgaram no final dos anos 90, uns investigadores americanos, talvez. E esses pesticidas atuam nos organismos, e no nosso também, em doses muitíssimo baixas, em concentrações muitíssimo baixas, como se fossem as nossas hormonas. Imitam as hormonas que nós temos naturais. E então, aí não há LMR nenhum que nos valha. Porque se qualquer dose ou qualquer concentração é desregulador hormonal, então a única solução é retirar esses pesticidas que provocam essas desregulações hormonais. Aliás, fica uma proposta para os acasos, para quem quiser, é um debate sobre as relações entre a investigação científica e o status quo, como é dizer. Se vê hoje pela assistência Esta não é hoje. aqui, acho que podemos fundar um clube de discussão sobre É porque é prolífera. Há uma caixa no texto muito interessante onde o Claude Aubert explica como é que a indústria consegue que um estudo científico diga ao contrário do que ele mostra. E no livro, Artes mágicas. no livro há também a discussão da questão dos resíduos de pesticidas na agricultura biológica, que é evidentemente sempre uma arma de ataque da agroindústria convencional. E ele mostra que realmente, onde há resíduos, eles são insignificantes em comparação com aqueles que há na agricultura convencional. É um aspecto, digamos, de ilustração e defesa da agricultura biológica. Mas, por outro lado, é óbvio que a indústria vai sempre atacar qualquer caso, qualquer escorregadela que se verifique no setor biológico. Aliás, a revista Visão é especialista nisso. Está constantemente, especialmente um jornalista de lá, constantemente nessa pista. E, portanto, de certo modo, tudo o que é apresentado como modular ou como virtuoso, se dá uma escorregadela, cai tudo em cima. Não é? Portanto, isso tem que haver, da parte, digamos, do setor agrobiológico, uma atividade intelectual e jornalística e publicitária. Publicitária, nem tanto, digamos, no sentido mais de publicitar, como eram antigamente os publicistas, não é? Portanto, uma atividade, ao fim e ao cabo, de pensamento e de informação, com certa perseverança e continuidade, que exprima, de facto, não necessariamente só o contraponto aos ataques venenosos, mas sim, de uma forma geral, isto que estamos hoje aqui a falar, ao fim e ao cabo, que exprima o pensamento dessa corrente económica e social. Isso fazia o cautela
E hoje em dia, quantas cautelas é que conseguiriam ter voz neste controle terrível que é feito dos médias, não é? Portanto, colunas a defender a agricultura biológica nos médias principais é difícil, não é? Não é só a defender, é o